Deus livrou o pastor Isaías de Oliveira de uma grande batida de carro. Meus irmãos, assistam comigo esse testemunho até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal, pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. E eu estava tão cansado, irmãos, mas tão cansado, que eu dormi de olho aberto. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. O sono é traiçoeiro, né? Você dorme com o olho aberto. E eu estou dormindo aqui, irmãos, quando de repente eu vou até citar o carro para você ver a grandeza de Deus. Que enquanto você dorme, cochila, pesca, Deus está guerreando. Quando eu olhei na minha frente, tinha um CrossFox, aquele carro da Volkswagen que tem um pneu na tampa traseira do porta-mala. O step fica na tampa traseira do porta-mala. Quando eu olhei, eu ia entrar atrás daquele CrossFox, só deu tempo de eu puxar. A congregação estava toda dormindo. A diaconia, os diáconos estavam tudo arrebatados. Do jeito que eu puxei o carro, que eu fiz aquele zigue-zague, a minha esposa acordou do lado e falou: o que foi? Eu falei: não, só fiz uma ultrapassagem. Cheguei em São Paulo, fui pregar no outro dia cedo. Quando eu dobrei o joelho, eu só clamei a Deus agradecendo por ter chegado na casa. Quando eu sentei, eu em pensamento olhando para a igreja na hora do louvor, falei: Deus, obrigado que eu cheguei na tua casa. De repente o irmão do meu lado me apertou o ombro, e quando eu inclinei para ver o que ele queria falar comigo, ele disse assim: assim te diz o Senhor, te dei um grande livramento esta madrugada. Pastor, eu estou vendo um carro preto com um pneu na tampa do porta-mala. Eu não sei que carro que era, mas agora não era para o senhor estar aqui. A tua família era para estar chorando, e a família do veículo outro era para estar também chorando. Mas o anjo de Deus, quando o diabo pensou: agora eu concluí, o anjo e o Senhor chegou. Aí, se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que esse, meu irmão. É livramento de Deus. Se você adorar, tem livramento para você e para a tua casa. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Naramamai, calabachori, calamanaraio. Tem livramento de Deus para a casa de alguém aqui. Eu não vim brincar de pregar, eu estou profetizando debaixo da autoridade desta palavra. Remédio tarja preta não vai controlar a tua vida. Psicólogo não vai controlar as tuas ansiedades. Deus está dizendo: me adore que eu faço, me adore que eu liberto, me adore que tem livramento. Calabachou. Oh, glórias a Jesus. Calabai. Arabachori calamahaio. Mas vamos para frente por causa do horário, irmãos. Esse salmo não foi diferente. Esse salmo foi composto, acredita-se que foi composto pelo rei Ezequias, diante da afronta de Senaqueribe. Vamos por partes. A Bíblia vai dizer que Acas, o pai de Ezequias, ele reinava sobre Judá. O que me chama a atenção é que quando o escritor vai dar o currículo de Acas, o currículo é deplorável. Ímpio, por aí já dava para imaginar, já dava para acabar por aí. Mas a Bíblia vai dar alguns detalhes desse homem. Ímpio, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pegou criança dele, o filho dele, e mandou queimar no altar de Deus pagão, oferecendo como sacrifício. Ele mandou fechar a porta da casa de Deus. Alguém disse assim para ele: não, mas aqui tem pessoas que foram chamadas para estar aqui. Se o senhor fechar a porta, o que vai acontecer? Não, está todo mundo desempregado, está todo mundo despedido, está todo mundo liberado. Sacerdotes e levitas podem ir embora para casa, acabou chamada, acabou ministério, podem ir embora. Aqui ninguém canta, aqui ninguém apregoa, aqui ninguém oferece sacrifício, porque a casa aqui quem manda sou eu. O texto vai dizer, irmãos, que ele manda arrancar o altar de Deus e colocar para fora. E ele constrói um altar de um Deus pagão que ele viu lá numa terra distante. Ele manda colocar o altar aqui dentro. Por quê, pastor? Porque no altar dele ele fazia o que ele queria. No altar de Deus não pode mentir. Ele disse: mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não posso afrontar, mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não faço o que eu quero, mas no meu eu faço. E o texto vai dizer: ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que com a morte de Acas, Ezequias, seu filho, começa a reinar no seu lugar. E o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai dizer: e Ezequias fez tudo conforme fez Davi. Perceba que Ezequias era da linhagem de Davi, mas não foi filho de Davi, foi filho de Acas.
O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele poderia ter seguido os passos do pai, mas ele disse, não, eu vou seguir passos de quem tem exemplo para me dar. Só erro se eu quiser, viu, irmãos? Porque tem homem de Deus e mulher de Deus para ainda eu me espelhar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, depois que ele foi coroado rei no lugar do pai, ele disse, eu vou para um lugar que é muito importante para mim. Aonde? A casa de Deus. Quando ele chega na casa de Deus, a porta da casa de Deus está fechada. Ele diz, pode abrir. Porta da casa de Deus não é para estar fechada. Porta da casa de Deus é para estar aberta. Ô glória, mas não tem sacerdote levita, para que vai abrir? Manda chamar sacerdote levita. Ó, mas tem alguns aí que já até pensou que a chamada já passou. Tem uns aí que já pensou que já está tudo acabado, já jogou a toalha, entregou carteirinha e está dizendo que não tem mais nada para oferecer. Deus está dizendo, não, eu te trouxe hoje aqui para dizer que não acabou, a chamada ainda está de pé. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Quando ele entra dentro da casa, pega o texto quando tu chega na tua casa. Quando ele entra dentro da casa, a primeira coisa que ele faz é uma faxina. A Bíblia vai dizer, não sou eu não, 16 dias, 8 para jogar fora os lixos que o seu pai amontoou dentro da casa de Deus, e mais 8 para colocar o que estava fora do lugar no lugar. Já parou para imaginar quanto lixo que tinha dentro da casa, irmão? E o texto vai dizer que depois que a casa é limpa, purificada, é lido a palavra, Deus mandou um avivamento tão grande, que não ficou só dentro das 4 paredes. O assunto foi longe, a notícia chegou longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que esses 7 anos o nome dessa casa já foi longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que o avivamento e o que Deus tem feito aqui tem chegado longe. E se prepara, não vim brincar de pregar, sou profeta da palavra, vai alcançar onde você não imagina. Porque foi Deus que abriu essas portas e operando Deus, quem vai impedir? Você acredita nisso, irmãos? Diante de tanta coisa que Ezequias fez, rapidamente por causa do horário, alguém não gostou. E esse alguém tinha um nome, Senaqueribe. Senaqueribe ficou endemoniado, meu irmão. Senaqueribe sitia Judá, cerca Judá. Aí o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai falar desse episódio. A Bíblia diz assim, que Ezequias, olhando para o rosto de Senaqueribe, viu que o rosto dele era de guerra. Vou profetizar. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido. Não vim pregar contenda, estou pregando a palavra. Pode te dar a paz do Senhor, pode te dar 3 tapinhas na costa, pode até te abraçar, mas aonde tiver um engano, Deus manda dizer, não vou deixar ninguém envergonhado e nem confundido. Quando Deus abriu os olhos de Ezequias para ver o rosto de guerra de Senaqueribe, não foi para ele correr para falar para terceiros, não. Não foi para ele lançar em rede social, não. O texto vai dizer que ele correu para o templo. E o texto diz que ele já tinha algumas estratégias. Primeiro, vê nas muralhas de Judá, onde tem brecha aberta, vamos fechar a brecha. Por quê? Porque o inimigo está aí fora e ele vai querer procurar uma brecha. Mas se as brechas estiverem tapadas... Segunda coisa, tampe as fontes das águas de Judá. Por quê? Porque vai que Senaqueribe veja que a terra tem muita água e ele pode contaminar as nossas fontes que abastecem a nossa casa. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui, irmão. Tem gente que não precisa saber das tuas fontes. Tem gente que não tem necessidade de saber das tuas fontes. Porque tem pessoas que não vai se interessar e se alegrar contigo pelas fontes. É perigoso alguém querer contaminar as tuas fontes. Então guarde o que Deus tem te dado. Eu não sei se vale um amém, irmãos. E o texto diz que ele corre para dentro da casa de Deus e vai orar. E os príncipes de Senaqueribe, em volta da muralha, a história vai dizer que eles começaram a afrontar, ao ponto, irmãos, de alguém ficar com medo. Os príncipes de Ezequias chamam os mensageiros de Senaqueribe, e olha só o que eles dizem, dá para você falar no idioma de vocês? E o inimigo pergunta, por quê? Porque tem gente aqui que está ouvindo vocês falar no nosso idioma, e eles estão com medo, e eles estão levando medo para dentro da casa.
fala no idioma de vocês que nós entendemos. Agora, se você falar no nosso, eles todos vão entender e você vai apavorar o povo. Aí o texto vai dizer, irmãos, que os mensageiros de Senaqueribe falou: não, senhor, nós vamos falar na língua deles mesmo, na língua de vocês. Sabe quem é que estava com medo? A Bíblia vai dizer: os que estavam em cima do muro. E os que estavam em cima do muro é os que levavam notícia para quem estava dentro da casa. Irmão, mas Deus está falando, irmão. Mas está tão difícil, era tão gostoso vir aqui ver nego pular com um pé só aqui de poder. Mas receba essa palavra: lugar de crente não é para estar em cima do muro, lugar de crente é para estar dentro da casa. Ô glória, em cima do muro você vai enxergar demais e o medo vai tomar conta de você. Fica dentro da casa. Por quê, pastor? Porque quem tem que tomar conta do muro está sentado no trono. Ele não perde a batalha. Ô glória. E o texto vai dizer, irmãos, que eles afrontam. Só que aí ele foi longe demais. Uma das afrontas de Senaqueribe foi a seguinte: ó, não deixa Ezequias enganar vocês não, viu? Ezequias, com todo respeito, fica com esse papinho aí dizendo: o Deus que nos deu vitória no Egito é o Deus que não vai nos dar vitória aqui também nesta guerra. Não fica ludibriado com isso não. Porque o Egito foi a nação mais fraca que nós vencemos. Enquanto ele se gaba por ter vencido o Egito, nós estamos dizendo que o Egito foi a nação mais fraca. Vencemos nações muito mais poderosas, ao ponto de deuses muito mais ovacionados nós vencemos. Não é o de vocês que nós vamos perder. Aí ele foi longe demais, irmão. Porque o texto vai dizer que isso veio em carta. Ezequias pega a carta, leva para dentro do templo, rasga as vestes e apresenta a carta no altar. Deus desce na casa. Oh glória, se tiver no altar tem resposta para crente aqui nesta noite. Deus usa o profeta Isaías para dizer: não temas. Mas não é pouco para quem está sendo afrontado, irmão. Não é pouco. Tem hora que você quer ouvir Deus falar tanto e parece que Deus fala tão pouco. Isaías volta para casa e o rei fica agoniado. Deus manda ele voltar para entregar a parte B da mensagem. E a parte B é o seguinte: não temas. Oh, mas isso aí Deus já falou. Mas ele mandou eu falar o resto agora. Não vai cair uma lança aqui dentro. Não vai cair uma flecha aqui dentro. Dardo nenhum vai chegar nesta casa. E tranqueira que ele queira lançar não vai passar dos muros. Porque ele veio por um caminho, mas pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. É profético, receba. Na hora, irmãos, a inspiração desce. E quando a inspiração desce, Deus dá para Ezequias o Salmo de número 46. Você entende isso, irmão? O camarada que minutos atrás rasgou as vestes de medo, agora Deus está dizendo assim para ele: ó, chame as pessoas para louvar. E não era qualquer pessoa não. Olha o subtítulo do texto: Cântico sobre Alamote. Sabe o que é Alamote, irmãos? Pessoas de vozes agudas, soprandos da casa de Deus. Deus falou para Ezequias: chama só soprando aqui. Eu não estaria lá. Mas se de repente no conjunto tivesse alguém com voz soprano, já estava enquadrado no exército aí para louvar. E Deus disse: eu quero pessoas que falem, que cantem em voz alta, aguda, no tom alto. E escreva esse hino e bota eles para cantar. E Ezequias começa: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas gritando, irmão: socorro bem presente na angústia, irmão. Ele não foi, olha como o texto começa. O Senhor é, Deus é. Ele não foi, porque quem foi não é, já foi. E ele não será, porque quem será também não é, vai ser. Ele não foi nem vai ser, ele... Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Socorro na hora da angústia, pelo que não temeremos. Irmão, não foi Ezequias que correu dentro do templo para falar com Deus porque estava temeroso e rasgou as vestes? Olha como Deus mudou o cântico. Tem salmos na Bíblia, irmãos, que é conhecido como salmos de lamentações. O salmo de número 3 que eu citei aqui no começo é um. Salmo de lamentações.
É o salmo que o salmista começa a se lamentar. Mas tem salmos que é salmos de lamentações com ações de graça. Ou seja, o salmista começou lamentando, mas acabou agradecendo. O salmo de número 3 é um deste. Salmo de número 13 é um salmo de lamentações. Senhor, até quando? Até quando meu inimigo vai zombar de mim na minha cara? Salmo de número 22, o salmista fazendo alusão do Messias, ele vai dizer, meu Deus, por que me desamparaste? São salmo de lamentações. Salmo de número 3 é salmo de lamentações com ações de graça. O salmista começa lamentando, mas acaba agradecendo. Ele começa dizendo, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas daí Deus vai lá e muda o disco. Deus vai lá e muda a canção. Aí ele começa, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Mas você não estava lamentando, mas agora eu estou agradecendo. É a minha glória o que exalta a minha cabeça. Deus está mudando o cântico na boca de crente aqui. Eu não sei como você entrou, eu sei como você vai sair. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Receba esta palavra. Olha o Salmo de 46, irmão, de número 46. Pelo que não temeremos. Mas não foi você que correu agora, irmão Ezequias? Foi. E agora? Deus está mudando o cântico aqui. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para os meios do mar. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Há um rio cujas correntes alegram. Você recebe isso, irmãos? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está. Aonde? No meio dela. Oh, glórias a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, fica com essa palavra, grava ela na tábua do teu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, mas Deus não foi, não vai ser. Ele é na sua vida. E Ele fez você assistir esse vídeo para te lembrar disso. Ele é, Ele é poderoso, Ele é sublime, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário e peço para você se inscrever no nosso canal e assistir comigo mais vídeos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe.